Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e essa obra é maravilhosa. Essa obra é top, é a melhor obra que eu estou lendo sobre o assunto riqueza e pobreza à luz da palavra de Deus. E aqui, Mateus Ortega não fala de viés político, viés comunista, socialista, esquece isso. Ele fala baseado na palavra de Deus. Quais são os caminhos para lidarmos com a pobreza e a riqueza? Ele vai apresentar 4 caminhos. Mateus Ortega, Economia do Reino. 4 caminhos cristãos para lidar com a riqueza e a pobreza no mundo. Compre esse livro. Esse livro é maravilhoso. Tá? É o melhor livro nesse assunto que eu li até hoje. Não tem melhor. Aqui no Brasil, não tem melhor. Uma linguagem simples, fácil de se entender, qualquer um entende. A linguagem do Mateus Ortega, escreve muito bem, um moço inteligentíssimo, é um jovem, né? É extraordinário, extraordinário. E aqui, você vai pegar, mostrar para vocês o currículo dele, tá? Vamos mostrar aqui o currículo dele. Está aqui, ó. Mateus Ortega é escritor, artista e seguidor de Jesus. Ele é crente. Mestre em desenvolvimento internacional pela London School of Economics. Trabalha desde 2010 com projetos sociais em lugares como Piauí, Haiti e Namíbia. Em sua trajetória profissional, gerenciou mais de 100 milhões em projetos de desenvolvimento sustentável com as prefeituras de São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Salvador, e junto a órgãos internacionais como o governo britânico, o Banco Mundial, ONU, Habitat e C40. Mateus é casado com Bruna e é pai de Levi e João. E seu grande anseio é por uma cidade eterna, cujo arquiteto é Deus. Então ele vai falar da economia, riqueza e pobreza à luz da palavra de Deus. A igreja, na igreja de Cristo, cabe todo mundo. Cabe o negro, cabe o branco, cabe o feio, cabe o bonito, cabe o gordo, cabe o magro, cabe o rico, cabe o pobre, cabe o inculto, cabe os cultos, cabe todo mundo. Tá? E como ricos e pobres devem viver à luz da palavra de Deus. Tá? À luz da palavra de Deus. É um livro maravilhoso. Tá mudando a minha perspectiva, viu? Eu estou lendo ele. Top demais. Aqui, ó. Usando recursos terrenos para produzir frutos eternos. Ele tem as frases que ele usa no livro, gente, é maravilhoso. Frases de efeito assim. Não é essas frases de efeito de coaches, os coaches, não, mas bíblicas, né? Textos que nós já conhecemos, mas quando você lê esse livro, você tem uma outra perspectiva, à luz da palavra de Deus. Como seria viver em um mundo sem riqueza nem pobreza? Um mundo sem acúmulo, nem miséria, sem desigualdade ou injustiça. A Bíblia anuncia a vinda desse mundo, livre de sofrimento, dor e morte, ou morte. É o reino de Deus, inaugurado por Jesus nesta era. Enquanto todos os cristãos oram em uma só voz para que esse reino venha em sua forma plena. Há diversidade de vozes sobre como viver os valores do reino no mundo de hoje, especialmente em relação ao controverso tema da riqueza e pobreza. Aí vai falar um pouco do livro. Economia do Reino aborda esse tema complexo, de maneira prática e acessível, mas sem propor uma resposta simplista, partindo de diferentes abordagens que os pais da igreja e as escrituras dão ao assunto. Mateus Ortega apresenta 4 perfis bíblicos distintos para lidar com a riqueza e a pobreza neste mundo, mas que juntos revelam a economia do reino à luz do princípio eterno e convergente do amor. Que maravilha, né? Maravilhoso.
Vamos aqui para o sumário. Esse livro foi lançado pela Thomas Nelson, né? Thomas Nelson é uma editora maravilhosa. Louva a Deus pela vida da Thomas Nelson. Louva a Deus pelos editores, por todos. Que Deus abençoe. De coração, a todos, queridos. O livro, no total, é um livro que não é grande, né? Tem aí 203 páginas. Tá aqui, ó. 203 páginas. Top. Aqui tem a apresentação. Você tem vários pastores indicando esse livro. Ziel Machado. Enfim, Asaf Borba, que é cantor. Tá? Livros assim maravilhosos. Economia do Reino. Vamos lá. Esse livro foi publicado em 2021. Tá? Então, tem aí 2 anos, então é um livro novo, né? Ele dedicou o livro dele para a esposa e os 2 filhos. Aqui ele cita Agostinho de Hipona, ele é um fã, né, dos pais da igreja. Ele vai citar aqui Agostinho de Hipona. O que escrevo para a glória da cidade de Deus, para que, sendo comparada com a outra cidade, possa brilhar com maior esplendor. Agostinho de Hipona. Aqui está o sumário. Aí eu gostei, ó, que está aqui amarelo, e as páginas que mostram os capítulos também estarão em amarelo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Você tem um prefácio, tem introdução, aqui é um prólogo, e nesse prólogo, ele é fantástico. Eu li esse prólogo aqui, leia o prólogo quando você comprar essa obra, porque ele vai falar do novo Éden, que é a eternidade, o céu, né? Ele conta fosse um cineasta que está escrevendo um filme, né? Como ele fosse um cineasta que está escrevendo o roteiro para um filme. E ele fala do novo Éden, tá? Como é o novo Éden, um lugar que não tem desigualdade, não tem pobreza, todos são iguais, tá? Que é a eternidade, que é os céus, é a Nova Jerusalém. Depois ele fala do grande banquete, que é também nesse novo Éden, que é na eternidade, onde todos os cristãos de todas as eras, todos os tempos estarão lá para celebrarem juntos, para comerem juntos. É o banquete eterno, é o banquete da eternidade, aonde nós estaremos com o Senhor. Queridos, vocês me perdoem, eu estou muito emocionado. Eu hoje acordei com o coração muito quebrantado. Ai, meu Deus do céu. Não é tristeza não, não é de tristeza não, é de alegria. Acordei com uma alegria no coração maravilhosa. Isso aí é a presença do Espírito Santo. Eu não vou pedir perdão porque eu não estou pecando, né? Não é pecado chorar de alegria, não. Então eu estou muito emocionado, tocado por Deus. E que você também sinta a presença de Deus, que é maravilhoso. O grande banquete. Aqui ele vai citar, ele vai, como ele é fã dos pais da igreja, ele vai citar Agostinho de Hipona, a conversa entre Agostinho de Hipona com Cipriano, com Basílio, com Atanásio, enfim, os grandes doutores da igreja, teólogos. É top a conversa que ele traça entre esses grandes homens, né, na eternidade. Aí depois ele começa aqui, ó, entre ricos e pobres. Depois ele vai falar dos 4 perfis que ele vai trabalhar aqui para o caminho entre a pobreza e a riqueza, tá? E depois ele vai falar do doador. Quais são os 4 caminhos? O doador, o moderado, transformador e o abnegado. Tá? Então você tem aqui o doador, o perfil doador, exemplos bíblicos, tá? Daqueles que doam, Joana, Cornélio e as igrejas da Macedônia. Gente, você não tem noção
Que top, cara. Que top esse livro. É maravilhoso. O melhor livro que nós temos em português sobre esse assunto. É totalmente bíblico, cristocêntrico. É maravilhoso. Moderado é o segundo perfil, que ele vai trabalhar o perfil moderado e vai trazer exemplos bíblicos. Agur, Timóteo e Abacuque. O terceiro é o transformador. Terceiro perfil. Ele vai falar um pouco do perfil transformador e depois dos exemplos bíblicos. Paulo, Davi e Filemon. E o último perfil é o perfil abnegado. Ele vai falar do perfil abnegado e os exemplos bíblicos. Maria de Betânia, os pescadores e José. Aí por último ele termina com o nome do livro, né? Economia do Reino. Ele vai dar uma exposição fantástica. Aí você tem um epílogo, De Volta a um Grande Banquete, que ele termina a conversa, né? Dos grandes homens de Deus do passado, citando os pais da igreja, tá? Que tiveram opiniões diferentes em relação à riqueza e à pobreza, mas que no final todos falaram para a glória de Deus. Então, De Volta ao Grande Banquete, a verdadeira riqueza, o princípio e o fim. Aí você tem referências e agradecimentos. Oh, meu Deus, um livro... Olha, gente, já li livros, muitos livros, mas tem livros que marcam, né? Claro que o livro nosso de cabeceira é a palavra de Deus, é a Bíblia, tá? É a Bíblia, isso aí não tem nem o que falar. Mas fora da Bíblia, fora a Bíblia, tá tirando a Bíblia, que não tem comparação, né? A Bíblia é incomparável, é o livro de Deus, é a palavra inerrante, mensurável de Deus. Livros que marcaram, eu vou fazer até uma série aqui no canal, né? Se vocês quiserem, sobre livros que marcaram minha vida. E esse é um. Esse é um. Esse é um. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó, Entre Ricos e Pobres. Entre Ricos e Pobres. Então, deixa eu pegar primeiro aqui o Grande Banquete. Página 27. Olha que top. Olha o acabamento desse livro. O acabamento. As folhas são amareladas. Olha que top, né? Ó, cada sessão, cada capítulo vai ter uma página amarela. Olha. Ó, o Grande Banquete amarelo. Aqui ele vai falar da eternidade. Tá? O Grande Banquete vai ser na eternidade. A igreja vai estar sentada. E Cristo vai nos servir. Eu sonho com isso, né? Você também sonha. Se você é cristão, como diz Pedro, nós somos forasteiros e peregrinos, estamos aqui de passagem. Nossa morada não é aqui, é no céu, na eternidade. Aí vai falar aqui, ó. Ele começa dizendo, ó, seres de todas as eras, tribos e nações formavam uma multidão infinita. Isso aqui é a igreja. Suas vestes variadas indicavam que todas as culturas existentes se encontravam naquele lugar. Tribos, raças, línguas, nações, etnias de todos os tempos estarão lá. Eles haviam sido brancos, negros e índios, jovens e velhos, filósofos e escravos, príncipes e mendigos. Foram influenciados pelas culturas africanas, judaicas, greco-romanas, vinham tanto do Ocidente como do Oriente. Experimentaram épocas de guerra ou paz, tendo sido vítimas de pestes na era medieval ou desfrutado de uma vida longa na pós-modernidade. Enfim, possuía crenças em conceitos teológicos distintos, né, tendo vivido realidades completamente diferentes. No entanto, tais seres tinham algo em comum. Estavam todos reunidos naquele grande banquete. É a igreja de Cristo. É o rebanho universal de Deus, espalhado pelos 4 cantos da terra. Que bênção, né? Aí ele vai falar aqui, ó, vai falando. É uma coisa top demais, meu Deus do céu. Sobre esse grande banquete. Aqui ele vai narrar uma conversa, tá? Fictícia, né? Claro. Que ele está descrevendo a eternidade. Entre os pais da igreja. Entre os pais da igreja. Aí ele vai citar aqui, ó, nessa conversa maravilhosa, Clemente de Alexandria, Cipriano de Cartago, Basílio de Cesareia, Ambrósio de Milão, que foi tutor de Agostinho de Hipona, né? Os grandes pregadores. Ambrósio de Milão, Agostinho de Hipona,
Enfim, aí é uma conversa, tá, entre o assunto do livro, né? Riquezas e pobrezas. Uns eram radicalmente contra as riquezas, como Cipriano de Cartago. Outros eram a favor, né? Mas usar as riquezas para o bem-estar dos pobres, dos miseráveis, como o Ambrósio de Milão ensinou, como o próprio Basílio também ensinou, como Agostinho de Hipona. Então a conversa vai desenrolando, né? Desenrolando lá nesse grande banquete, na eternidade. Então ele traz, gente, o camarada, esse Mateus Ortega é um gênio. O camarada é uma coisa maravilhosa. Esse diálogo aqui dos pais da igreja lá na eternidade. Ele é uma ficção, né? É uma ficção, mas parece que é real, assim, eles conversando nesse banquete sobre riqueza e pobreza, os caminhos que eles tomaram enquanto estavam na terra, né? Estavam vivos. Oh, meu Deus do céu. Top demais. Top demais. Aí depois de falar sobre isso, no final, ó, você tem as notas. No final de cada capítulo, você tem as notas aqui, ó, né, de rodapé. Eu preferi as notas de rodapé aqui embaixo, né? Eu gosto de ler. Mas eles deixam no final dos capítulos. Então depois ele vai pegar aqui, ó, e vai falar entre o assunto do livro, né? Entre ricos e pobres. Aí ele cita uma frase. Você vai ver várias frases no decorrer dos capítulos, do início dos capítulos, né? Do Desmond Tutu, um bispo já falecido, né? Anglicano. Ele fala assim, ó: somos diferentes para entender as necessidades um dos outros. Somos diferentes para entender as necessidades um dos outros. Aí ele vai falar entre ricos e pobres. Não é pecado ser rico e não é uma maldição ser pobre. Não é pecado ser rico. Tá? Pecado é você usar riquezas para oprimir, para matar, ou muita gente que consegue ser rico através da opressão, do roubo e por aí vai. Isso é pecado. Mas ser rico às custas do seu trabalho não é pecado. E usar as riquezas que Deus te deu para proporcionar o bem àqueles que nada têm. Nada têm. Então ele vai falar aqui esse capítulo maravilhoso. Todos os capítulos são maravilhosos. Todos os capítulos são maravilhosos. Todos. Ele vai falar aqui, ó. Aí ele vai trabalhar vai trabalhando com gráficos. Por exemplo, o caminho cristão da riqueza, que é uma orientação para os ricos, os cristãos que são ricos, os milionários, e o caminho cristão na pobreza. Então ele vai dar 3 caminhos, né, aqui, esse capítulo, para os cristãos na riqueza, que vivem na riqueza, que são ricos, e 3 caminhos para aqueles que são pobres. O primeiro, o caminho cristão na riqueza, é a riqueza como fruto da diligência. Use as suas riquezas com diligência. Segundo, a riqueza como forma de responsabilidade. Terceiro, a riqueza como fonte de generosidade. Quem é cristão de verdade é generoso. E quem é pobre? Primeiro caminho, a pobreza como fruto da compaixão. Segundo, a pobreza como forma de contracultura. Terceiro, a pobreza como fonte de dependência de Deus. Aqui é uma tabela, né? Tabela 1, o caminho cristão na riqueza e pobreza. Aí ele vai falar aqui, o primeiro, o caminho cristão na riqueza, que ele vai abordar esses 3 pontos, tá? Como um crente rico deve viver e usar suas posses. E ele fala aqui, ó. Eu até grifei aqui algumas frases, de várias, né? Que ele trabalha, ó. Acumular sem compartilhar não é compatível com o cristianismo. Acumular riquezas sem compartilhar com o próximo, com aqueles que precisam, necessitam, não é compatível com o cristianismo. Você conhece cristãos ricos, milionários, que são avarentos? Não combina com o cristianismo. Porque o cristianismo é a marca, é o amor, é a generosidade. Então, acumular sem compartilhar não é compatível com o cristianismo. Outra frase que eu marquei aqui, ó, ele fala: o problema não é ter riquezas,
mas manter o coração nelas. Foi isso que Cristo criticou. Tá? O bem às riquezas, ou melhor, o amor às riquezas, a ganância. Tanto Jesus falou que o dinheiro é um Deus, Mamon é um Deus. Ou você serve o dinheiro ou você serve a Deus. Não dá para servir a dois senhores. Tá? Então o problema não é ter riquezas. Não é pecado ser rico. Mas manter o coração nelas. Porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração, disse Jesus. Tá? Ele trabalha aqui. Depois ele vai trabalhar, ó, os 3 pontos aqui, ó, que é o caminho cristão na pobreza. Ele trabalha aqui. Tá? O que são riqueza e pobreza? Aí ele vai trabalhar com tabelas, né? Ele vai falar aqui, ó, no mundo greco-romano, como funcionava, tá? Como funcionava. E aqui ele vai te dar um gráfico, ó. Um gráfico top, tá? Há 2000 anos atrás, como que era no mundo greco-romano ali, no Império Romano, a divisão entre ricos, pobres, miseráveis. Então tá aqui, ó. Aqui a pirâmide, tá vendo? Lá no topo da pirâmide, aqui em preto, ó, você tem os ricos, os mais ricos, os milionários, que era 2%, que é a elite aristocrática e imperial. Aqui embaixo, o segundo, ó, você tem os 11%, você tem 11% de nobres. Depois da parte maior aqui, ó, que é a terceira, 25% são agricultores, comerciantes e servos no nível de subsistência, viviam muito bem também. 35%, aqui, ó, a terceira parte, a quarta parte, né? Não é a terceira parte. A quarta parte. Você tem o 35% dos pobres. E 27%, que é a última pirâmide, a última parte da pirâmide, é os miseráveis, muito pobre, os miseráveis. Tá? Aqui a figura 1, distribuição populacional no mundo greco-romano. No mundo greco-romano. E aqui você tem na ponta, ó, riqueza, embaixo, pobreza. Aí ele explica, tá? Ele explica. Aqui, ó. Segundo alguns dados alarmantes publicados pela Oxfam em 2020, os 22 homens mais ricos do mundo têm mais dinheiro do que todas as mulheres na África. Os 2.153 mais ricos possuem juntos mais do que 4,6 bilhões de pessoas. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Portanto, hoje em dia, o problema não é apenas a pobreza absoluta, mas também a pobreza relativa. Aí ele vai trazer outro gráfico, tá? Que é o gráfico de hoje, né? O mundo do século XXI. Aqui aponta a riqueza e abaixo aqui da pirâmide a riqueza, a pobreza, né? Riqueza e pobreza. Ó, figura 2, distribuição populacional global de acordo com renda e patrimônio. Com renda e patrimônio. Fonte, elaboração do autor, Banco Mundial, 2018, e Credit Suisse, 2019. Então, no topo da pirâmide aqui, ó, você tem os bilionários. Os bilionários, que é 0,9% do mundo. 0,9% do mundo. São muito ricos. Muito ricos. Abaixo aqui você tem os ricos, né? 9,8%. Terceiro aqui, ó, você tem 43%. Você tem os ricos também, né? Pessoas que vivem muito bem. Nível de subsistência. Tem uma renda boa. 36% aqui, ó, essa parte aqui, ó, são pobres. E embaixo da pirâmide, 10% são os miseráveis, muito pobres, que não tem nenhum básico para sobreviver. Aí ele vai falar aqui, ó, a desigualdade atual no planeta é estratosférica. Eu não estou conseguindo enxergar direito. Deixa eu aproximar. Mais ainda, né? A desigualdade atual no planeta é estratosférica. Agora eu estou enxergando. Estratosférica. Estratosférica. Tá? Enquanto há tribos vivendo de caça e coleta no interior da África, há países como Luxemburgo, com apenas 600 mil habitantes, e um PIB maior do que
o de 12 países africanos juntos. Meu Deus. Além disso, há também uma enorme desigualdade dentro dos países. No Brasil, estima-se que seja preciso 9 gerações, que dá aí 225 anos, para que os descendentes das famílias mais pobres alcancem a renda média da população. Este é o mundo em que vivemos. O elevador, olha que frase maravilhosa que ele vai usar aqui, ó. O elevador da mobilidade social está quebrado e não há previsão de conserto. Aí ele vai falando, é uma linguagem maravilhosa, o livro vai fluindo, né? Top demais. Tá? Aqui ele vai falar da renda mensal per capita domiciliar no Brasil, tá? Entre ricos e pobres. Você tem aqui o número de pessoas no lar, se é uma, se é duas, se é três, se é quatro, se é cinco, se é seis, se é cinco, até cinco. Que é a fonte, a elaboração do autor, né? Ele pega o IBGE, 2017. Aí você tem uns muito pobres, 6%, que vive com R$145, tá? Aí tem os valores aqui embaixo, você pode pausar e você lê. Depois os 34% são pobres, aqui está a renda deles, e o número de pessoas no lar. Nem rico, nem pobre, 50%. 50% aqui, ó. Você tem as rendas também. Os ricos, 10%, e os milionários, né, os bilionários, muito rico, que é 1% só. Aí ele continua aqui usando os gráficos, para você entender melhor. Muito rico, nem rico nem pobre, pobre e muito pobre. Tá? Que é a figura 3, né? Que ele vai pegar o FGV social, que é a fonte. Top demais. Tá? Outros caminhos cristãos em relação à riqueza e à pobreza. Até que ele termina. Aí ele vai para o capítulo 2, os 4 perfis que ele trabalha nesse livro. Os 4 perfis que eu li lá no sumário. Tá? Aqui ele cita outra frase, mas agora de C.S. Lewis. Ele fez cada alma singular. Se ele não tivesse nenhum uso para todas essas diferenças, não vejo por que teria criado mais que uma alma. Falando sobre o ser humano, né? O ser humano. C.S. Lewis. Então vai falar dos 4 perfis, um por um. Maravilhoso. E assim ele vai trabalhando, gente. Mostrando, tá? Como lidar com a riqueza e a pobreza no mundo. Um mundo tão desigual, onde a escada do sucesso é tão alta, que os degraus dessa escada, você tem que subir escalando. Tá? Top demais. Aqui você tem os perfis, ó. O doador, o moderado, o transformador e o abnegado, que eu li lá no sumário. Aqui você tem um caminho doador, generosidade. O caminho moderado, a mordomia. O caminho transformador, a justiça. O caminho abnegado é a dependência. O dom de cada um e o propósito. Você pode pausar e ler. Tá? Top demais. Vou parar por aqui, porque eu creio que você já entendeu a proposta do livro. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações, tá bom? Deus abençoe mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas indicações.